Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, seu simples ser humano Cajuru, estou senador da República e falo aqui de Brasília, neste momento de almoço tranquilo, rápido porque o tempo não para e graças a Deus eu também não paro de trabalhar. Hoje, 23 de abril de 2025, simplesmente quarta-feira é o dia de quem? De São Jorge. Minha avó, Dona Conceição, deu esse nome a mim, dizendo, meu filho, mais tarde, quando já falava, eu ouvi dela, esse nome é para você saber que as flechas e a espada de São Jorge vão te proteger. E realmente isso tem acontecido há 64 anos de vida. Graças a Deus. E hoje foi o dia mais glorioso da minha vida como homem público, na política. Ou seja, a política precisou de um Cajuru, por 50 anos, apresentador de televisão e jornalista, político, esportivo, tudo eu fiz. Fui ator, fui jurado, enfim, fui diretor de programas, fui apresentador com Silvio Santos de reality show. Eu fiz tudo na minha carreira. Mas precisava de um homem como eu para chegar e fazer algo que nenhum político iria fazer. Que nenhum político quer o fim da reeleição. E a PEC, batizada pelo ex-presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e acompanhada agora pelo atual presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, a PEC foi batizada de PEC Cajuru, a minha proposta, o meu projeto de lei. E hoje, na principal comissão, com 27 senadores, a comissão CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, a minha PEC Cajuru passou. Claro que há uma inveja de muitos, porque a inveja é o único sentimento que ninguém confessa, e muitos me elogiaram, mas não quiseram falar a palavra PEC Cajuru, né? Porque tipo assim, o Cajuru vai ficar na história, todo mundo vai ter que lembrar de PEC Cajuru e tal, e eu não seria o primeiro, tem muita gente com PEC batizada, né, pela sua importância. E não há dúvida que o fim da reeleição para prefeito, governador e presidente é algo que o brasileiro do bem quer, porque reeleição só traz corrupção. E ainda na minha proposta, na minha PEC Cajuru, eu coloquei o quê? O fim de eleição a cada 2 anos. A partir de agora a eleição será a cada 5 anos para todos, de vereador a presidente da República. Perfeito? E a única dúvida que ficou na discussão aprovada por unanimidade hoje, e que vai para o plenário no próximo dia 7 de maio, numa quarta-feira, aqueles que achavam que nunca ela seria votada, dançaram. Ela foi votada hoje, passou por unanimidade na principal comissão, agora ela vai ser ratificada na comissão no dia 7 pela manhã e à tarde no plenário. E a Câmara vai aprovar também, até porque o mandato do deputado federal vai aumentar 1 ano, vai de 4 para 5 anos, igual ao do presidente da República, ao do governador e ao do prefeito. E assim também vereador, de 4 para 5 anos. A dúvida é quem concorda ou não, isso não foi proposta minha, isso foi proposta do relator, o Marcelo Castro. Eu não quero. Ele quer passar o mandato de senador de 8 para 10 anos. Para mim isso é uma estupidez. Com todo o respeito que tem ao Marcelo. Tanto que ele chama carinhosamente de JK. Para mim é uma estupidez total, um erro gravíssimo. Não tem cabimento. 8 já é demais, agora 10? Né? Então não precisava mexer em mandato de senador. Para quê? Ele já tem 8, os outros vão ter só 5, né, no meu projeto. Mas enfim, eu quero agradecer aos senadores que fizeram questão de me citar, porque fui 100% o criador desse projeto, o autor desse projeto. Lá atrás outros tentaram, não conseguiram, porque não houve conteúdo no texto. O meu teve porque eu vi os maiores jornalistas do país, eu vi os maiores políticos, os mais sábios, muitos que nem estão mais no Congresso Nacional, mas que me deram ideias, que me deram argumentos, que me ajudaram muito. E aí consegui em 3 meses criar um texto ideal que o Senado aceitou e colocou hoje para votar e mostrou que realmente no próximo dia 7 de maio, quarta-feira, depois do feriado da semana que vem, o Brasil inteiro poderá
aplaudir aquilo que eu deixo como legado na minha história como homem público, de poder até parar. Como Pelé dizia, saiba a hora de parar. Depois de tudo que eu fiz, mais de 500 projetos de lei, que vocês podem acompanhar e ver nas redes sociais. Os bilhões que consegui de recursos para Goiás, nas áreas onde nenhum político jamais mexeu, como diabetes, autismo, cirurgias de cataratas, enfim, tudo em relação à mulher, mamografia, Papa Nicolau, tireoide, ginecologia, saúde mental, saúde visual, saúde bucal, saúde auditiva, tudo que você imaginar na saúde eu fiz e continuarei fazendo até o final de meu mandato. Agora acompanhem as falas de cada senador amigo e esses me ajudaram muito para que houvesse unanimidade hoje, e a opinião de todos é que também no plenário haverá unanimidade da aprovação deste meu projeto histórico, o fim dessa sujeira chamada reeleição. Manda para o ar. O item 1 da pauta, que altera a Constituição Federal, acho que é uma PEC de autoria do senador Jorge Cajuru, se dedicou muito a essa matéria. Tanto eu acho que se a democracia, se o regime democrático quer ficar sustentado, que se faça, depois da aprovação dessa matéria, eleição de 5 anos, não eleição de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, sem a reeleição. Isso deu certo com o presidente Juscelino Kubitschek, foi assim por algum tempo. Eu acredito que se tivermos que dar essa condição para que amanhã a fragilidade por tantos casos que tem acontecido de se utilizar o abuso do poder econômico para ganhar as eleições em reeleição não venha acontecer, como vem acontecido e tem acontecido ao longo da nova República. Essa PEC de autoria do novo senador Cajuru, eu confesso para vocês que nós estamos aqui no 7º ano, eu estou pelo menos no 7º ano de mandato. Eu não esperava que eu estivesse aqui, presidente Otto, sendo presidido pelo senhor nessa reta final e que a gente pudesse dar esse presente para a população brasileira do fim da reeleição. Desde que eu cheguei aqui, é um assunto que eu vejo que vai se maturando, meu xará, senador Eduardo. Nas reuniões de líderes, a gente ia percebendo a sintonia fina, e eu quero parabenizar, inicialmente, o senador Cajuru, pela iniciativa. Eu fui um dos primeiros a assinar aqui essa PEC 12 de 2022 para o fim da reeleição. Então, eu acredito que o Brasil ganha muito, a democracia do Brasil, a previsibilidade. Ninguém aguenta eleição de 2 em 2 anos. Você já termina uma eleição e começa aquela confusão de novo, já pensando o que fazer para eleger o seu correligionário ou para se reeleger. A gente vê isso no dia a dia, o populismo florescendo cada vez mais forte. E isso é péssimo, sob todos os aspectos, custo para fazer eleição, enfim. Então, eu acredito que essa premissa, se a gente puder dar esse presente para a população, enquanto a gente está aqui, dos 2 anos, que esse ano e o próximo, acho que, para mim, eu sairia com muito realizado. Se é para fazer o bem, não vamos esperar, vamos fazer logo. Então tem que ser agora para 2026, isso aí não tenha dúvida. E eu, pelo menos posso estar errado, mas pelo sentimento das reuniões de líderes partidárias que eu já fui, a gente sabe que esse assunto está maduro e que esse é o pensamento majoritário. essa PEC de autoria do novo senador Cajuru e outros altera a Constituição Federal para determinar a inelegibilidade para os mesmos cargos dos chefes do Poder Executivo no período subsequente e definir seus mandatos em 5 anos. Do viés eleitoreiro que a perspectiva de reeleição induziu ao desempenho dos mandatos. Manifestamos, por conseguinte, nosso acordo completo
com o fim da possibilidade de reeleição, com a ampliação dos mandatos do chefe do Poder Executivo para 5 anos, conforme previsto na proposta sob exame, bem como com a garantia de direitos dos mandatários em exercício do mandato do início da vigência da nova regra. Consideramos, contudo, necessário avançar no caminho apontado pela proposta, com a inclusão no seu texto da previsão de extensão adicional dos mandatos legislativos de 4 para 5 anos, nos casos de deputados e vereadores, e de 8 para 10 anos, no caso dos senadores. Dessa maneira, chegaríamos a uma situação de unificação das eleições nacionais a cada 5 anos, ao invés da previsão de pleitos nacionais e estaduais a cada 4 anos, alternados a cada 2 anos, com eleições municipais, como ocorre no presente. A mudança que defendemos resultará em benefícios em 2 dimensões relevantes. A primeira, mais evidente, é a economia de recursos públicos que a unificação das eleições proporcionará. A mobilização do aparato necessário à organização de cada eleição é uma operação dispendiosa, que consome recursos públicos escassos, num país em que necessidades prementes da população não foram ainda devidamente equacionadas. A unificação também proporcionará uma redução dos recursos públicos empregados no funcionamento das campanhas. Primeiro, parabenizar e de uma forma mais efusiva do que o líder Rogério Marinho, o senador. Agora, que é uma realidade e é unanimidade entre todos nós, que somos políticos por opção, não por obrigação. Eu fico muito chateado quando um político está fazendo algum sacrifício. Primeiro, o político não faz sacrifício nenhum. A gente é candidato porque a gente quer. Ninguém obriga a gente a ser candidato. Essa é a primeira questão. Então, não há sacrifício aqui em ser político. A gente via muito esse discurso, né, Eduardo Brax? Estou aqui, larguei minha família num pleno domingo. Ora, ninguém obriga você a largar a família, a largar ninguém para exercer um mandato. Agora, a única coisa que eu discordo, e eu, o ano passado, expus isso numa reunião de líderes, senador Amin, é que isso era para valer a partir de agora. Acabava a reeleição agora. Prorrogava o mandato mais 1 ano e acabava com a reeleição. Porque se a gente tiver que cortar, nós temos que cortar logo. Porque depois vem outros senadores lá na frente que pensamento diferente muda. Faria isso agora. Em 2026, nós já prorrogaríamos mais 1 ano o mandato do presidente, o mandato de governador, mandato de... Para 2027 ter eleição e já unificava as eleições. Porque se a gente for esperar 2034, 2044, ninguém sabe se a gente vai estar aqui ainda. Nós estamos falando hoje. A reeleição no país foi a pior coisa que a gente poderia ter feito para o Brasil, para os brasileiros, para os governos. O cara vai para uma reeleição, ele faz loucura para se reeleger. Caso ele perca, ele entrega o governo estraçalhado para o sucessor dele. Eu quero aqui elogiar o trabalho do senador, tanto no que se refere à emenda, o corpo principal. Eu também entendo que a perspectiva de reeleição para os mandatos do Executivo acaba se tornando uma fonte de tentação e de abuso. E o mandato de 4 anos, do outro lado, me parece curto, dentro das circunstâncias. E concordo aqui com as regras de transição. Eu vou fazer aqui um contraponto ao senador Portinho e senador aqui que apresentaram, os senadores que apresentaram as emendas, senadores Rogério, também a título de debate. Porque se não tiverem regras de transição suaves, vai haver uma resistência política à aprovação da emenda que vai acabar, vamos dizer assim, prejudicando, né, a sua tramitação. É um pouco aquela história, o ótimo é inimigo do bom. A título de contribuição, senador, eu vou apresentar uma emenda sugerindo apenas que também seja estabelecida uma regra que, independentemente da reeleição, não possa haver mais de 2 mandatos executivos, como tem a regra lá nos Estados Unidos, para presidente da República, né? Não pode ser eleito 2 vezes presidente da República. Também penso que é uma regra salutar, porque as nossas democracias, as nossas
a nossa democracia liberal, ela infelizmente acaba sendo muitas vezes vítima de populismos, de caudilismos, e talvez não estejamos preparados aí, infelizmente, para ter presidentes que ocupem esses cargos do executivo por mais de 2 mandatos. Eu quero partir das nossas convergências e fico muito feliz, porque acho que o fim da reeleição aos cargos majoritários, com exceção do Senado Federal, é uma convergência, deixando isso bem claro, porque aí a gente pode passar para aquilo que eu acho que a gente poderia discutir, sobretudo o primeiro ponto que eu vou deixar para o senador Rogério Marinho, porque é uma emenda dele, mas aqui a minha ideia é a reflexão. Eu vou pedir vistas, mas para que a gente possa tentar discutir nesse período, e até se puder prosseguir aqui essa discussão, senador, porque a partir da nossa convergência agora é só a gente encaixar aí melhor, fazer os ajustes e tentar chegar a um consenso sobre outras questões que podem não ser um cavalo de batalha, mas eu acho que aperfeiçoaria, nessa linha, aperfeiçoaria ainda mais esses ajustes no processo eleitoral. O fim da reeleição é fato. Mas, a partir de quando?